eu fiz uma sequência de ilustrações dessa chaleira. E eu trabalhei com dois materiais diferentes. Eu trabalhei com lápis, com grafite e trabalhei com nanquim. E tem uma sequência de vídeos que deve dar aí, acho que 12 minutos, não é isso? Não, deu 13, uma coisa assim. Não, 7, 8 minutos, ó. Que ele tá rápido, tá? Porque se fosse devagar ia ser... mas que é meio um disparador. Então, tem... Primeiro eu vou trabalhar com o grafite, vou fazer esse desenho com grafite, fazer duas abordagens diferentes. Aí eu vou parando e vou contando um pouco da diferença. E depois eu vou fazer uma abordagem com o nanquim, também trabalhando, e aí com o nanquim, uma sequência de reprodução disso, umas repetições, mas que não são repetições, que todas elas têm uma diferença. E aí, por fim, eu preparei 2 pequenos vídeos mostrando no detalhe como funciona o grafite e como funciona o nanquim na produção. Qual que é a ideia desse material? É a gente poder pensar um pouco o governar do pintor, né? Então, o pintor tem aí, no caso sou eu, a pintora, está trabalhando, tem os seus instrumentos de trabalho, são o papel, que é o suporte, o grafite, o objeto que ele está copiando, né, que eu estou copiando, e quando entra o nanquim tem a água e tem o pigmento em forma diluída, em forma pastosa, como é o nanquim, e aqui o pigmento é em forma seca, em forma de... agora me fugiu o nome, pedra, em forma sólida, tá? Então eu vou começar e vou parando para ir comentando, ok? Vamos lá. Então aí, primeiro é uma chaleira e abordar... Espera aí que eu comecei de novo. Né? E a abordagem é uma abordagem, primeiro desenhando todo o contorno para depois fazer o enchimento. Então é um primeiro jeito. A segunda abordagem que eu estou... Então, aquela primeira eu desenho por fora e depois vou enchendo. Essa não, essa segunda abordagem, eu vou trabalhar mais as sombras. E tem a ver com um jeito de perceber as coisas e perceber o mundo. Depois, na sequência, eu já comento. Então, esse eu estou indo pelas sombras e não pelos contornos. Né? E estou trabalhando bastante o externo, as partes que fazem uma conexão com o desenho. Percebe que desenhando o externo é um jeito de, de produzir o espaço interno, né? Então tem essa conexão, essas coisas elas são conectadas, não tem jeito da gente... Já o desenho anterior, o espaço externo, ele era ausente, ele estava como se tivesse ilhado, tivesse recortado, né? Do seu propósito, do seu contexto. Aqui não, aqui eu estou tentando também retratar o contexto. E retratando o contexto, parece que fica mais claro o próprio objeto. Deixa eu voltar um pouquinho, olha só. É bem diferente do que o outro desenho. Olha aqui o outro. Opa, voltei demais. Oh, peraí, caraca. Tá. Ó, esse, você vê que ele tem uma diferença. Esse eu vou pelas sombras, tá? Então, vai seguir, vai repetir. Na sequência, a gente vai trocar de material. A gente vai manter o papel, mas a gente vai abordar, depois disso aqui, vai abordar o nanquim, tá? Aqui é uma sequência que eu vou passar rapidinho, porque eu ia fazer outra coisa, acabei não cortando. Aí eu achei que não, que na verdade está na hora de entrar com o nanquim mesmo. Tá, aqui tem uma particularidade que esse primeiro desenho eu vou usando o nanquim como se ele fosse um grafite. Então, você vê que ele praticamente não está diluído, pelo menos no começo. Eu uso bastante, muito pastoso o nanquim, e quase tentando fazer com que o nanquim funcione como um grafite, porque também tem um tema do funcionamento, existe uma diferença de funcionamento de quem está fazendo a pintura, que depende do tipo de material. Então, eu não posso trabalhar com o nanquim do mesmo jeito que eu trabalho com o grafite, porque eles são materiais diferentes, eles têm um funcionamento diferente, eles têm uma relação com o papel, com o lápis,
diferente, então a abordagem não pode ser a mesma. Mas esse primeiro é uma tentativa de trabalhar como se fosse com o grafite, né? Olha, é parecido o jeito que eu vou abordar. Agora, na sequência, tá meio rápido, tá difícil até de perceber, vou comentar. Eu vou, depois que eu faço aquele primeiro contorno, peraí, peraí, vou... Um é 30 e o outro é 10. Ah, agora que eu entendi, falha nossa aqui, viu? Pronto, vou voltar. Tá certo, agora que eu vi que o outro é 30, né? Então, esse primeiro, depois que eu faço o primeiro contorno, eu molho o pincel com água e começo a puxar o nanquim. Eu vou puxando o pigmento. Mas ainda é muito parecido com o jeito de funcionar do grafite. Então, é uma abordagem que é intermediária. Na sequência, já é uma abordagem diferente, já é uma abordagem que eu vou a partir daquilo que o nanquim me oferece. Eu vou primeiro chegando do mais claro para o mais escuro e vou me aproximando das sombras, tentando identificar onde está. Vou aplicando um nanquim bem diluído. Você vê que o papel vai ficando molhado, vai ter uma hora aí que eu vou chacoalhar o papel para ver se... Acho que já passou essa hora, porque está tão rapidinho. E o desenho vai aparecendo a partir de uma outra forma de abordar. É parecido, mas tem uma diferença, porque eu controlo menos. Então, toda vez que eu marco, eu passo o pincel, aquilo não sai mais. O pincel marca, então, por exemplo, essa boca do bule aí ficou mais escura, talvez não fosse para ficar, e aí não tem muito jeito de retocar. Então, existe um efeito aí que não tem retoque. Eu posso aplicar por cima, mas eu não tenho retoque. Né? Aqui já é uma outra sequência. Eu vou fazer uma sequência, como se cada vez que eu olhasse o bule e fizesse um desenho, apesar de o bule ser o mesmo objeto, a minha relação com aquilo que eu estou vendo e a minha forma de expressar a partir do desenho, da imagem e de como eu pinto e faço a composição, tem um efeito diferente. Então, não é porque é o mesmo bule, que é a mesma pessoa que está desenhando e são os mesmos materiais, vai ter o mesmo efeito. Olha aí, então são várias abordagens possíveis, com várias nuances do mesmo material, vários jeitos diferentes de usar, considerando o diferente contexto e o olhar daquele momento, né? Cada momento tem um olhar diferenciado. Esse eu acrescento a pena, que é o que tem de diferente nesse aí, é porque a pena acrescenta os detalhes desse desenho, né? E que ela dá um outro tipo de traço e dá um efeito diferente, faz uma composição, então eu vou manchando e antes de eu entrar aqui, ó, por exemplo, esse eu manchei muito mais, fiquei muito mais com algumas impressões, com muito menos traços e com uma delicadeza de alguns limites para trazer para vocês como se fosse uma ideia de um bule, uma ideia dessa chaleirazinha, mas ele tem uma perspectiva muito menos obsessiva de traçar os detalhes. Então, tem vários pontos em aberto, fica uma imagem, fica para quem está olhando, imaginar onde é o contorno, eu deixo alguns sinais, mas está em aberto. Os outros desenhos, eles tinham uma expressão, uma tentativa de tentar ser mais próximo daquilo que eu estava vendo. E esse não, eu libero mais essa vontade de retratar intensamente no detalhe e retrato uma impressão, aquilo que fica em aberto, né, para quem está vendo olhar e pensar sobre isso e imaginar o que é. Na sequência agora, depois vocês viram dois funcionamentos diferentes, aí depois até quero que vocês deem feedback se está muito rápido, se dá mesmo para perceber isso que eu estou falando. Eu vou mostrar como funciona, aí eu vou aproximar a câmera, eu vou mostrar como funciona a interação do papel e do nanquim, aliás, do grafite com o papel, e depois do nanquim, a água, o pincel e o papel, tá? Já está passando, vai terminar, porque se eu avançar vai... Fechou esse? Olha aí. Então, esse é o funcionamento do nanquim. O nanquim, desculpa, o grafite. Eu consigo governar melhor. O grafite é mais seco, ele obedece, ele é em forma
de um bastão, então eu consigo manejar ele, ele é bem mais fácil de eu saber o resultado que eu estou alcançando, não o resultado de quem, para quem está vendo, que a pessoa vai imaginar, mas o que eu estou imaginando, que eu estou desenhando, é muito diferente. E eu ainda tenho a possibilidade de espalhar o carbono, né, o nanquim, essa partícula desse jeito, ó. Esse é um esfuminho, que é um lápis branco que eu vou passando e vou sombreando, então é uma outra forma de trabalhar. Mas para vocês verem o detalhe, como é que é um funcionamento diferente. Eu defino até onde eu vou, eu consigo delimitar mais, eu consigo expressar de uma forma mais, inclusive esquemática, né? Então essa é um pouco a cara do, para dar essa diferença, que numa visão maior, talvez vocês não tenham percebido essa sensação de quando você desenha, você vai marcando, ó, e fica ali, onde você passou, ele não vai para lugar nenhum, fica mais controlado, é um espaço de intervenção no papel que você tem um controle muito maior. E o efeito é bem diferente do nanquim, o traçado fica marcado de uma outra forma, eu também vejo o traçado anterior, mas eu consigo fazer mais sobreposições. No nanquim, quanto mais eu tento fazer sobreposições no traçado anterior, aquele vai ficando mais molhado, vai ficando, e às vezes eu não consigo sumir com aquela imagem. Aqui, se eu escurecer bem, eu posso sumir com o traçado anterior. E também tem essa ideia de traçar o externo, tá vendo? Então é importante perceber que tem sempre uma abordagem de que não existe diferença, não é possível retratar um objeto sem retratar o seu contexto, porque fora desse contexto ele fica sem sentido, né? Você não consegue saber em que espaço aquilo está acontecendo. Na sequência, eu vou mostrar para vocês o nanquim, né? Então, coloca água e entra com o pincel, espalha a água, né? Aí eu vou entrar com o pincel agora com a tinta. Preste atenção no que vai acontecer. Olha como ele espalha. Olha como, se tiver água, quem consegue controlar para onde vai o pigmento? Ele tem uma, olha que bacana que é. Então, na minha opinião, esse é o efeito nanquim, né? É aquela intervenção que você tem uma intenção de desenvolver um certo resultado, mas o resultado você tem baixo controle, ou um controle muito é, pouco preciso do resultado. Então, olha aí como é, olha essa sensação. Você passa o nanquim, agora foi rápido, né? Agora vou fazer o mesmo desenho no detalhe, para vocês verem como é que vai escorrendo. Então, ele vem, deposita o pigmento nos cantos. Então, eu tenho que aprender como ele funciona, eu tenho que trabalhar a meu favor com esse funcionamento, usar dessas características. Você vê eu vou colocando mais água para puxar o pigmento, para deslocar. Então, eu não preciso é, ter muito mais pigmento para fazer isso, a não ser que eu queira ir colocando nuances diferentes de sombra. Mas veja aí na beirada, ó, olha aqui, se vocês olharem onde está passando o pincel, na beiradinha, onde está mais escuro, você vê que ele escorre, ele vaza. Então, o nanquim tem essa característica dele vazar. Você até tenta, se você tiver com o papel úmido, ele vai vazar. Mesmo que você circule, tente delimitar com a ponta do pincel até onde ele vai, mas ele tem uma capacidade, se ele encostar num lugar úmido, ele vai escorrer. Então, tem um pouco a ver com isso. Tá vendo ali que tem água depositada no papel? Aí. Então, eu também tenho que ir trabalhando com esse material. Eu preciso ir governando os espaços, a minha relação com o material, considerando que lugar é esse, que material é esse, que tipo de papel que é esse, é, o, o que eu quero, o que eu almejo de resultado necessariamente não vai ser aquilo que está na minha cabeça, mas é uma interação com o que é possível fazer com esse tipo de material, né? Acho que tem toda uma nuance aí de trabalhar com aquilo que é imprevisível e aproveitar uma mancha que você
faz e ela, de repente, cria a possibilidade de criar uma coisa que você não tinha pensado imediatamente que seria aquele efeito. Ou, às vezes, como essa ponta da chaleira ficou mais escura, ela também foge do controle, aí é isso que vai ser, não tem jeito de mexer diferente. Ou, às vezes, eu coloco mais água para tentar diluir e criar outras nuances, sempre aproveitando essa característica que é a capacidade que o nanquim tem de manchar, e nessa execução manchada, né, você vai desenvolvendo as formas que ele conversa né, nessa conversa do pintor com o material. Então tem um grau de autonomia do material muito maior do que aquilo que o pintor desejaria. Se o pintor for um pintor ou uma pintora obcecado em retratar exatamente aquilo que ele pensa, que ele imagina que está vendo e que deseja que o outro veja, né? Porque tem essa coisa, eu posso fazer um desenho em que eu tenho uma impressão de formas e quem olha não tem. Sobre isso aqui, por exemplo, pode ser uma chaleira, mas dependendo de como eu olho, pode ser várias coisas. O outro tem um outro desenho, um outro jeito que eu tento ser fiel àquilo que eu estou vendo para tentar transmitir para quem vai ver o mesmo olhar que eu tenho quando eu estou pintando e estou vendo. É uma coisa quase obsessiva de achar que o outro é capaz de entrar na minha vista do ponto e ver exatamente o que eu estou vendo quando eu estou retratando. Então, existe uma diferença, acho que o nanquim também tem essa nuance das abordagens, tem a ver com o material, mas tem a ver com o modo como eu me posiciono quando eu estou desenvolvendo uma pintura, né? Então, quando eu sou muito obsessiva em querer retratar o que eu vejo para o outro, nessa perspectiva de que ele entre na minha vista do ponto, normalmente o material fica numa qualidade muito pior e, e, e a possibilidade de frustração é muito maior, já que a gente percebe que não é muito possível o outro entrar exatamente na minha vista do ponto para falar a partir de onde eu estou falando, se ele não vive exatamente do meu mundo. Ele pode compartilhar do meu mundo, mas viver o meu olhar é muito mais difícil. Então, era isso que eu queria compartilhar como um disparador para a gente bater bola.